Boa noite a todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Junto a essa espiritualidade, porque Jesus nos disse, né, que quando uma ou mais pessoas em seu nome falassem, aí ele estaria, tendo consciência de que nunca estamos sozinhos, de que nunca, né, Deus deixará seus filhos no abandono nesse mundo de provas e expiações que nos encontramos. Hoje nós vamos começar a falar sobre o esforço e perseverança, né? Eu procurei no dicionário, né, o significado da palavra perseverança. E é uma qualidade de quem persevera, quem tem constância, né? E pensando no desenvolvimento da humanidade como um todo, desde o princípio, que nós tivemos, desde o homem sábios até hoje, nós fomos bastante perseverantes, né? Nós testamos a descoberta do fogo, nós testamos várias outras coisas, até chegarmos aos dias de hoje. Vamos lembrando, né, que para que a gente possa alcançar qualquer coisa, seja ela na ordem material, ou seja ela na ordem espiritual, nós temos que ter um esforço, nós temos que ter a perseverança, a boa vontade. Nós precisamos usar essa qualidade que existe dentro de nós. Mesmo que a gente não acredite, nós somos capazes, sim, do progresso, né? Veio na minha mente um exemplo que eu sempre uso, né, no nosso dia a dia, sobre uma das coisas que está no nosso dia e a gente nem percebe, né, a importância disso e o trabalho que se deu para conhecer isso, né? Estou falando da luz. A luz que eu estou falando é a luz física. Thomas Edison, ele fez 1000 tentativas para conseguir colocar a luz para funcionar, né? E todas as vezes que ele tentava e não conseguia, ele não considerava aquilo uma falha. Ele considerava como uma descoberta de fazer uma lâmpada de uma maneira diferente. Então, olha a visão, né, desse rapaz. Ele não olhava os defeitos. Ah, tentei 1000 vezes e deu errado. Não. Ele botava na cabeça dele, eu dei mil formas de tentar fazer diferente, né? E aí vem na nossa cabeça que muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e vem uma dificuldade e nós desistimos, né? Com certeza, se a gente olhar para a nossa evolução como seres humanos, nós vamos ver no nosso dia a dia coisas que acontecem e que é através mesmo da repetição, do cair e levantar, que nós conseguimos chegar ao êxito. Com certeza, né, a gente não aprendeu a ler de uma vez só, né? Assim como o progresso do nosso corpo físico, que vai se juntando célula a célula até formar um órgão, depois célula a célula até formar um outro. Quem nunca caiu de bicicleta, gente, para aprender a andar de bicicleta, né? Quem é que nunca, quando segurava a mão a mãe ou o pai para aprender a andar e caía, né? Quem nunca, eu lembro que eu mesmo, muitas vezes, caía no chão quando ia andar de bicicleta e uma pessoa muito próxima de mim falava assim, vai, você consegue, né? Hoje nós temos muitas coisas que ajudam, por exemplo, o nosso desenvolvimento, né? O andador, por exemplo, né, que a gente coloca ali a criancinha para ela se sentir mais segura e começar a aprender a andar. Isso foi uma criação do ser humano através do pensamento, que colocou aquela facilidade para o nosso desenvolvimento, né? E aí, da mesma forma que o homem se desenvolve, aprendendo a ler, a gente começa a ligar os pontinhos para formar uma palavra, né?
e depois vem a professora, ensina a gente a escrever o nosso nome. Como a gente fica feliz quando a gente escreve o nosso nome, que a gente começa a ler uma letrinha com uma outra letrinha e formar um som, até que nós hoje, depois de várias repetições, né, de vários exercícios, de vários testes, nós hoje estamos conseguindo falar, ler, escrever, né? A gente pegar e fechar os nossos olhos, a gente consegue imaginar a forma de se escrever uma palavra, uma frase. Isso tudo, gente, porque nós não desistimos, porque nós tivemos o apoio de um professor, o apoio de um pai, o apoio de um familiar, e nós hoje, espiritualmente, temos, né, o apoio do Mestre Jesus, o apoio dessa espiritualidade maravilhosa, dos nossos mentores, daqueles que nos amam, que estão do outro lado da vida, né, no mundo espiritual, dispostos sempre a nos apoiar, a segurar as nossas mãos, né? Até mesmo quando a gente cai, eles vêm, dão um jeitinho para a gente levantar e não desistir, para que a gente possa manter o equilíbrio, a nossa autoconfiança e continuarmos tentando. Mas para que tudo se torne possível, para que seja uma forma progressiva, existiu aí um preparo, né? O professor que preparou a aula, os pais que se dedicaram, ou o avô, ou a avó, ou um padrinho, ou um tio, teve o esforço de alguém ali para que aquela criança um dia pudesse andar. Da mesma forma acontece com a gente. Por exemplo, quando nós queremos fazer uma mudança, eu vou me mudar de casa. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é separar as caixas, guardar os objetos dentro da caixa, e aí a gente aproveita até aquele momento ali para ver, não, isso aqui eu não preciso, não, isso aqui eu tenho demais, eu posso dar para alguém que precisa, né? Então, da mesma forma que nós nos preparamos para fazer a mudança, da mesma forma que um professor preparou uma aula para dar para a criança, para ela aprender a ler, para ela aprender a escrever, a natureza da mesma forma, nos mostrando a sabedoria de Deus em todos os momentos. Nós, por exemplo, quando queremos plantar, colher um fruto e temos um local para plantar, a gente não pega uma árvore inteira e coloca ali. Não, nós colocamos uma semente. E tem ali o cuidado, o regar, tem o sol que todos nós precisamos, né? E aquela semente, ela precisa se esforçar para sair ali daquele buraco, para ela começar a dar o broto, para ela sair do buraco, ela tem o crescimento natural dela, para que ela possa produzir uma árvore, para que ela possa dar frutos, para que ela possa dar sombra, né? E aí, o que exige de nós? Exige que nós reguemos ela, né? E até nesse momento que a planta vai crescendo, existem as estações do ano. O que a gente pode considerar como as estações do ano, né? Se a gente for pegar essa imagem e colocar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, os momentos das nossas vidas, quando nós somos criança, quando nós somos adolescentes, quando nós somos idosos, ou então um momento que está muito chuvoso, que a gente acha que não tem mais forma, não tem mais jeito, está tudo no fim, ou então um dia que acorda aquele sol lindo, ou a gente olha para o céu, vê aquelas estrelas maravilhosas à noite, vê a lua. Essas são as estações que a gente pode colocar nos nossos dias, né? E como espíritos imortais que nós somos, não seria diferente. Todos nós temos muitas reencarnações e várias tentativas de chegarmos à perfeição. A evolução do ser indica um plano. Nós temos um plano e um fim. O fim para nós é a perfeição. Essa é o fim que Deus deu a nós, a perfeição. E essa perfeição, gente, ela não pode ser realizada em uma única existência. Não tem como a gente pegar e trabalhar todos os nossos conceitos, os nossos vícios, todas as nossas qualidades em uma única existência. E aí vem, né, a espiritualidade dizendo que nós somos seres imortais, nos provando que existe, sim, uma vida após o corpo. E lembrando que quando nós temos várias existências,
O que eu sou hoje é o resultado do que eu fui numa vida passada ou em várias outras vidas. As nossas tendências. Hoje eu estava fazendo meu evangelho e até lembrei dito disso, né? Se você quer saber o que você foi, você não precisa fazer uma mágica, você não precisa de nada disso, apenas observa e verifica quais são as suas tendências. Você não precisa saber o que você foi. Olha o que você, as suas tendências, você mesmo vai saber o que você precisa modificar, né? Então nós temos vários efeitos, várias coisas que nós fizemos de certo, de errado, mas uma coisa a gente tem que ter certeza: a lei da justiça de Deus é uma só para todas as pessoas. Em todos os mínimos detalhes existe ali a lei de Deus. E aí a gente vai estudando, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 115, eu vou ler a pergunta e vou ler o trecho que eu gostaria de ler para nós. Então, nós temos que nos preparar para nos aperfeiçoarmos. E para que a gente possa se preparar para nos aperfeiçoarmos, assim como a gente prepara a mudança, né? A gente separa as caixas, vê o que presta, o que não presta, nós devemos fazer isso conosco. Sinceramente, todos os dias devemos fazer, né? Aquilo que eu fiz hoje que eu não deveria fazer, ou o que eu posso ser melhor hoje, sem nos culparmos, né? Apenas lembrando que nós vamos chegar à perfeição, porque isso é o que Deus nos ensinou e vem nos ensinando. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na pergunta 115, sobre a progressão dos espíritos, eles perguntam: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Por que eu peguei essa pergunta? Porque tem muita gente que fala assim: não tem mais jeito, não. Eu sou ruim. E Deus não vai perder tempo comigo, não. Olha, tem gente que está precisando mais de Deus do que eu. Eu não quero nem que Deus perca tempo comigo, porque eu não tenho mais jeito. E olha o que eles dizem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, pelo conhecimento da verdade, nós iremos nos aproximar dele. Então, você vê, e conforme a gente for, né, cumprindo a nossa perfeição, conhecendo a verdade, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. Se a gente não enxergar, a gente não consegue reconhecer que ele precisa ser mudado, né? Então, Deus criou todos simples e ignorantes e deixou que cada um ali, a seu tempo, né, com seu próprio progresso, chegasse à perfeição, que deve ser o final para todos nós. E aí, nas observações de Allan Kardec, que eu achei bem interessante, ele fala assim: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem das diferentes fases da vida. E eles respondem: eles respondem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a do espírito se prolonga ao infinito. Então, você vê, né? Então, nós somos como crianças. Estamos sendo, adquirindo pouco a pouco, né, através das existências, o nosso melhoramento, percorrendo as diferentes fases da vida. No início, a Luana leu, né, que nós fazemos a escolha, nós pedimos para estar aqui, para que nós possamos nos melhorar. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade por não usarmos os nossos sentimentos, não nos aperfeiçoarmos, não procurarmos a Deus, nosso Pai. E aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque no dia de hoje, nós recebemos tantas informações, né? Somos tão automáticos, queremos alcançar resultados rápidos, né? Vemos a mídia estimulando em nós o egoísmo.
estimulando em nós a animalidade, enquanto nós devemos procurar, né, nossa espiritualidade como essência de filhos de Deus. E aí nós vemos no Evangelho, no segundo Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, ele nos mostra quais são as características dos homens de bem, né? Ele fala, não ficam, lógico que estamos longe da perfeição e não temos todas as características desenvolvidas, tanto que ele nos indica, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acham a todas as demais que conduz. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que nós temos, sim, que usar a nossa vontade. Nós temos que usar a nossa essência divina, que existe em nós. E como é que nós podemos pegar essa essência divina para que a gente possa persistir, para que a gente não desista? Porque nós somos espíritos imortais. Mas isso não quer dizer que, vou deixar isso para a próxima encarnação. Porque se a oportunidade chegou para você, por mais difícil que ela seja, você pode ter certeza absoluta, que você está pronto para fazer. Porque não existe acaso ou erros nas obras de Deus. Então, se você está num momento difícil, você tem condição de ir ali aprender alguma coisa. E o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é se acalmar o pensamento, meditar. Porque Jesus fazia isso. Ele fazia isso. Então, nós devemos fazer o quê? Estudar nossas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregam para dizer que no dia seguinte, que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Nós devemos, como diz, analisar, internalizar, planejar nossos atos, nossas atitudes, para sairmos do automatismo e encontrar, pelo conhecimento da verdade, a perfeição que se encontra em nós, por sermos filhos de Deus. Quando Jesus se recolhia na natureza, ele conversava com Deus, ele meditava. E nós possamos usar da nossa vontade para encontrar essa essência divina que está em nós. Porque ela é equilíbrio, tranquilidade, sabedoria e verdade. Nós podemos, sim, encontrar dentro de nós tudo o que nós precisamos para que possamos encontrar essa vontade divina que está em nós. Pois somos filhos da luz. Vocês lembram que Jesus falava assim, o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é foco de toda a luz, de todo amor, o princípio de todas as nações. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz o seguinte, eu acho muito interessante esse livro. Então, nós precisamos silenciar, né, as vozes do mundo, as informações que nos chegam, meditar, entrar em oração. Nós vimos semana passada, né, essa ferramenta que nós temos, né, para que possamos nos conectar com esse irmão maior que nos tem, junto de nós sempre. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele diz o seguinte, a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver se desenvolve em nós a vida. Atrai-nos recursos tais. Tal é o segredo da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhes as vibrações e, dessa forma, apropriá-lo um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau da existência. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Ela é simplesmente a consequência daquela. E ele diz ainda,
o princípio superior, o motor da existência é a vontade. E fala, a vontade divina é o supremo motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreendermos que podemos realizar tudo no domínio psíquico da vida universal. Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, visando alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Então, nós devemos usar essa vontade. Nós temos essa vontade dentro de nós. Nós podemos persistir, sim. Thomas, quando criou a lâmpada, ele podia ter falado, já errei 3 vezes. Não vou tentar mais isso, não. Para quê? Ficar perdendo meu tempo. Mas ele tinha vontade ali de não contar os seus erros, mas contar as tentativas como acertos. E é isso que nós devemos fazer. Os erros servem para que nós possamos crescer. Lembra, nós pedimos para estar aqui. Nós pedimos para exatamente estarmos no mundo de provas e expiações, porque sabemos que nós temos a capacidade e o auxílio de toda a espiritualidade e do Mestre Jesus, que nos diz que nós somos luzes, que o Pai está em nós. Gente, o Pai está em nós. Nós carregamos, sim, a semente divina. Nós somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais e devemos, sim, manter nossos esforços, manter nossa perseverança, manter a nossa vontade. E vão ter pessoas que vão falar assim, mas isso não dá em nada. Ao que nasce torto nunca se endireita. Se endireita, sim. Se você pegar ali uma madeirinha e amarrar ela, aquela árvore ela vai ficar reta. Eu costumo dizer o seguinte, a persistência sempre traz resultados. Sempre. Tanto os resultados positivos quanto negativos. Nós temos vários exemplos disso, né? Tem uma música, eu acho que da Legião Urbana, que fala sobre a persistência, né? E a vontade ali de mantermos, qualquer que seja a nossa escolha. Se nós persistirmos, nós vamos conseguir, sim, a oportunidade de avançarmos, de conseguirmos achar a nossa perfeição. Porque isso não é uma coisa que eu digo, é uma coisa que Jesus nos disse. Quantas pessoas no momento difícil têm que se reinventar? Quantas pessoas, exatamente por, às vezes, perder uma oportunidade, perder um emprego, perder um ente de família, dar uma reviravolta na sua vida, descobre um novo valor? Nós não devemos desistir. É porque a gente desiste porque a gente dá vazão às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Silencia você mesmo. Olha dentro de você. Poxa, Amanda, mas eu não vejo nada de bom dentro de mim. Como não? Se Deus te colocou no mundo é porque você tem condição, sim. Você tem capacidade, sim, de fazer o melhor, onde quer que você esteja. Porque ninguém é inútil, não pode fazer nada. Não desista, como disse na mensagem do livro inicial, nós pedimos para estar aqui, nós pedimos essa lição. Então, se nós pedimos, é porque nós podemos, sim, vencer. E lembremos, né? Deus não desistiu de nós. Ainda somos tão imperfeitos e atrasados, né? Erramos tanto, e Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Todos os dias. O sol levanta, acorda, pode estar atrás da nuvem, pode estar chovendo, mas Ele nos auxilia. Nós não temos o direito de desistir. A perseverança, a vontade, são coisas divinas. Nós devemos usar isso para nos tornarmos melhores. A vida nesse planeta que nós estamos parece enorme, mas se nós levarmos em consideração que somos espíritos imortais, nós percebemos que, na verdade, são apenas algumas horas. E a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Em tudo, nós vemos a vontade de Deus. Quando ele diz, o reino dos céus está dentro de vós. Quando nós olharmos para dentro de nós atentamente e nos conectarmos com Deus que habita em nós, com o germe divino que existe em nós, podemos até estar dormindo,
está revoltado. É só por essa manifestação da comunhão do Pai, com essa força de vontade, matriz que está dentro de nós, venceremos o nosso eu egoísmo. Deixaremos de lado as nossas vaidades, as nossas limitações, e nós vamos poder fazer o bom uso da vontade, dessa força geradora que veio quando Deus criou o mundo, ele usou a vontade dele, né? Então, nós, como filhos de Deus, também temos essa vontade. E aí, voltamos, né? Ó, a vontade é a maior vitória de que se pode atingir, é a do espírito sobre a matéria. Com esforço e perseverança no bem, conseguiremos alcançar a nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais felizes. Quando nós conseguirmos isso, lembrando de que a vida é uma atividade constante, progresso, movimento, renovação, olhemos para a natureza, mantenhamos a nossa persistência. Quando tudo estiver dando errado, usemos a oração, tenhamos a confiança de que nós não estamos só, como Jesus nos disse, e vamos conseguir superar todas as dificuldades. Vamos identificar o bem que existe em nós, assim como Thomas Edison viu, não os erros da tentativa de não conseguir a luz, mas as tentativas de recomeçar. Recomeçar não tem que ter vergonha. Eu costumo dizer que enquanto nós estivermos vivos, enquanto eu estiver acordando ali, o sol estiver levantando, é porque Deus confia, esse Deus que confia, que foi que me criou, como é que eu não vou criar na minha força, na minha coragem, na minha disposição? Quando vier o desânimo, gente, eu já estou desanimada. Fulano não fez isso. Faz uma oração, liga uma música, escreve um poema, pega uma imagem de que você gosta, confia em você. Mas além, acima de tudo, né? Eu gostaria, para terminar aqui, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a necessidade, né, que nós temos de nos silenciar, que é uma necessidade realmente imperativa no dia de hoje, pelas quantidades de informações, pelos valores que são colocados na nossa sociedade, pelas dificuldades íntimas que cada um de nós tem, a necessidade de nos silenciar, através da prece, através de uma música, através da meditação. Nós precisamos nos silenciar para que possamos enxergar o que há dentro de nós, para que possamos reconhecer as nossas dificuldades, para que possamos reconhecer a nossa inferioridade acima de Deus, reconhecendo que Deus está sempre do nosso lado. Mas eu posso dizer para vocês com toda certeza, né? Aquilo que nós precisamos fazer para manter firme a nossa vontade, mantermos a nossa confiança, mantermos a nossa fé, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma, que Deus vai nos dar, se nós pedirmos, se nós fizermos a nossa parte. E aí entra a parte que nos cabe. Não adianta só eu falar. Eu posso programar, posso fazer minha agenda, posso escrever minhas listas de coisas que eu tenho que fazer, mas se eu não fizer a minha parte, o meu trabalho, aquilo não vai ser realizado. E muitas vezes esse trabalho ele é feito sozinho, em silêncio, né? E nós precisamos muito desse trabalho, porque através do trabalho nós podemos transformar o ambiente, podemos nos transformar em pessoas melhores, podemos aproveitar a oportunidade da vida, né, para que a gente consiga chegar o mais rápido possível à nossa perfeição. E agora, lembrando aqui, né, que a gente vê muitos vídeos, pessoas que às vezes começam a estudar depois de muito tempo, já aposentados, ou que vão aprender alguma coisa, e as pessoas às vezes questionam, por que você está fazendo isso? Você não vai usar mais isso?
E a pessoa diz, realmente, nessa vida não, mas na próxima eu já estou me preparando para me tornar melhor. Porque ela já tem a consciência de que ela é um espírito imortal, de que ela precisa trabalhar. E o livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, ele nos dá o item que se chama trabalho. Eu gostaria de ler para vocês um pedacinho desse livro, que é bem interessante. Ele vai fazer a gente internalizar, né? Pensar que nós devemos usar a nossa vontade, a nossa persistência, confiando que Deus está ali com a gente, que a espiritualidade vai nos ajudar e que nós temos que fazer a nossa parte. Então, do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, o item trabalho, diz o seguinte: se nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanhã do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhes aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos do bem de todos, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada, em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre. O espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegura a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fluir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes. Todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho, a ação, transforma o homem. O trabalho, o serviço, transforma o homem. Desculpa. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas ilhas de troca vulgar. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matricularmos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso,
Nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Então, aqui nós vemos, né, gente, a importância da gente usar da nossa persistência, usar da nossa boa vontade, usar do trabalho para servir ao outro para o nosso próprio desenvolvimento. E é isso que nós devemos fazer sempre, né? Acreditar que não estamos só, acreditar que devemos conhecer a nós mesmos, acreditar que só um é o caminho. Podem ter 1000 invenções, podem ter 1000 informações, mas é necessário conhecer a nós mesmos. É necessário persistir. É necessário sabermos perdoar. É necessário sabermos confiar. E lembrando sempre, né, que somos espíritos imortais em desenvolvimento. E que Deus nunca nos deixa só. Tanto que mostrou, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Então, que possamos seguir Jesus, estudar as nossas imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Porque o trabalho, na verdade, é para o nosso engrandecimento. Que nós possamos usar da nossa força, da nossa vontade divina para conseguir transformar a nós, ao nosso redor, e a esse mundo que nós um dia veremos, sim, como um mundo de progresso, aonde o bem vai ser a sua maioria, porque essa é a vontade de Deus para todos nós, a perfeição. Tenha uma boa noite para todos. Obrigada.